Senhoras, senhores e outros, olá, bom dia novamente. Eu sou o Senhor E e estamos aqui de volta com mais uma edição dos Singles da Semana, que é o quadro onde eu avalio os principais singles que foram lançados nessa semana e ranqueio eles no formato de tier list. E como já é protocolo, novo mês, nova tier list, cara. Mas antes de começar falando sobre os singles que foram lançados nessa semana, eu queria comentar rapidinho sobre dois que foram lançados na semana passada e que, infelizmente, eu não consegui incluir a tempo no vídeo anterior. E o primeiro single que eu quero comentar é o Loaded, da banda Cording. É o segundo single lançado do álbum de estreia deles, que vai sair em setembro, e pessoalmente eu prefiro bem mais esse do que o single anterior, o Tennis, principalmente por ser mais organizadinho e acessível. Mesmo com essa estrutura simples, a banda consegue se virar e trazer suas próprias ideias que deixam a música divertida. O som em geral é um punk de garagem bem barulhento, bem animado, mas ao mesmo tempo dançante, o que é uma combinação legal. Admito que em algumas partes esse barulho todo pode ser um pouco chato por sufocar os instrumentos que receberam bastante destaque em outras músicas do grupo, mas tá na cara que não é pra ser algo super pretensioso, então nem dá pra cobrar muito deles nesse aspecto. Então pode ficar na B tier. E o segundo single da semana passada que eu quero comentar agora é o Lascivia, da Mulamba. Definitivamente uma das músicas mais sexuais que eu ouvi desse ano. A composição da track enfatiza bastante uma das qualidades mais fortes delas, que é essa grande mistura de estilos musicais de uma só vez. Nesse single ouvimos instrumentais e vocais fortemente atrelados ao soul, mas com um ritmo que troca entre batidas com influência de trap e batidas mais sutis com um certo tom de jazz, e no decorrer até ouvimos um rápido verso de rap. Mas claro, não basta apenas ter todas essas influências, é importante também saber executá-las da forma certa, coisa que as meninas sabem fazer e fazem bem pra cacete. Só é uma pena que a música é relativamente curtinha, eu acho que elas têm muita capacidade para fazer coisas um pouco mais ambiciosas que isso, mas no fim ainda é um single foda e digno de A-tier. E agora sim, falando sobre os singles que de fato saíram nessa semana, vamos começar com Green Light, o novo single do Merlin Wood. Eu reconheço que ele tem uma escrita engraçada, e é óbvio que essa track é só pra ser uma música que levanta o hype em festa, mas mesmo assim, mano, não tá bom. A produção em geral tá bem morta e desinteressante, nenhum dos refrões da música é chamativo, o que pesa bastante por, novamente, ser uma música de festa, e a performance do Merlin pode até continuar igual a como sempre foi, mas o tenso é que, baseado nessa música, não me parece que ele consegue segurar o próprio peso ainda. Eu sei que ele sempre vai ter um peso grande nas costas por causa do Brockhampton, mas ainda assim, como ele era um dos membros mais fáceis de reconhecer e se destacar, é de se esperar mais, sabe? Então fica na D tier. E agora Daylight, novo single do Vory com Kanye West. Essa na verdade é mais uma das músicas que apareceu primeiro nas listening parties do álbum Donda do ano passado, mas que foi cortada e só agora voltou pra luz. E essa versão é literalmente idêntica à original apresentada em Las Vegas. Eu não sei se é pra ter alguma alteração minúscula na produção ou coisa assim, mas pessoalmente eu não captei nada, então foda-se. E esse é justamente o problema, piazada, porque a música soa crua demais pra ser algo interessante. Instrumentalmente, ela não tem quase nada de interessante, talvez com exceção para a batida, que até combina com o estilo do Vory, que por si só também tem uma performance ok, mas daí tem o Kanye fazendo as coisas de Kanye dele. Infelizmente, o Sr. West ainda não é um cantor muito bom, o verso dele soa incompleto e a voz dele tá com uma masterização horrível. Claro, ele vai manter tudo isso por razões artísticas, mas no fim a música ainda não tá agradável e precisava mesmo de mais trabalho, então D tier também. Nothing in My Head, da Pink Shift. Olha, considerando os padrões de pop punk hoje em dia, eu com certeza respeito o trabalho instrumental que essa banda escolheu pra música. Tipo, eu tenho certeza que 80% das bandas mais populares atualmente desse gênero não teriam os culhões de ir com uma riff de guitarra foda como essa, e muito menos tentariam fazer aquele solinho de guitarra no final. Mas enfim, cara, é um single bem fiel ao punk adolescente. Eu vejo qualquer fã de Paramore adorando essa música. Claro, infelizmente eles não conseguem fugir de todos os clichês porque ainda temos as clássicas letras melodramáticas e rebeldes, mas é o que eu disse. Considerando que vivemos em um mundo onde o MGK é um astro do rock, isso aqui é praticamente revolucionário. Então, B tier.
Solar, mais um single da Juliette. É bem melhor que o single anterior dela. Eu gosto dessa decisão de dar mais espaço para a voz dela e noto uma melhora considerável na composição da percussão. De uma forma geral, eu também prefiro esse tipo de som ao invés desse bregadeira dançante genérico, mas é legal como ela ainda coloca destaque pro acordeão, o que pelo menos torna toda essa atmosfera ainda familiar. Mas o tenso é que a senhorita Juliette precisa afiar mais essa escrita, hein? Sei lá, se essa música tivesse surgido bem no ápice da pandemia, ela teria sido muito adequada. Mas considerando que estamos em 2022, essa ideia de o mundo parou, o que aconteceu, só soa meio atrasada, sabe? E eu não vou mentir, gente, essa música tem um ar muito de menina branca, good vibes, o que, caso vocês não tenham percebido, de fato não é o meu arquétipo. Então pode ficar na C-tier mesmo. Alpha Zulu do Phoenix. Mano, se você tá procurando músicas novas pra playlist de festa, tá aí uma adição bem segura pra você. A batida desse negócio junto com aquela bassline simples dão uma melodia muito dançante e animada, e os efeitos com sintetizadores reforçam bastante a pegada levemente psicodélica da track. Eu admito que esse refrão com o "uh-ha" é meio estranho, mas estaria mentindo se dissesse que não fica preso na cabeça. E sim, a performance vocal não é lá grande coisa, e as letras não fazem absolutamente nenhum sentido, mas é uma música de dance pop e cumpre bem a sua função. Então, B-tier. Illusion, novo single da aespa. Olha, eu nunca fui muito fã desse grupo de K-pop, mas pelo menos eu reconhecia que elas tinham bastantes ideias para mostrar e não hesitavam em experimentar e misturar o próprio som com outros estilos menos previsíveis de música eletrônica. Esse single aqui não tem nenhuma ideia para mostrar. É uma das tracks mais sem criatividades de K-pop que eu ouvi nesses últimos tempos. O ritmo é uma batida genérica de trap, não o trap do hip hop, eu digo trap de música eletrônica. A estrutura da música é super segura e desinteressante. Essa intro de You're so yummy, yummy, yummy in my tummy, tummy, tummy quase me fez vomitar. E mano, que porra são esses barulhos de língua que tem na música inteira? É tipo um... Isso não é sexy, isso é nojento. Ou muito estranho pra dizer o de menos. Enfim, sem mais o que dizer, pode ir direto pra F-tier. Funky Town da Saint Vincent. Sim, é um cover daquela música que toca em Shrek 2 e é mais uma da soundtrack desse filme dos Minions. E essa é de longe uma das músicas que eu mais tive sentimentos mistos enquanto ouvia. Porque por um lado, o instrumental desse single é insano. Além da guitarra, bateria e baixo, eles meteram teclado, violino, saxofone e aparentemente tem até um sitar no meio. E o mais louco é que funciona bem pra cacete. Instrumentalmente, essa música é uma das coisas mais legais que eu ouvi recentemente. E esses interlúdios só com esses instrumentos que eles colocaram são muito fodas. Mas por outro lado, esse vocal, cara, esse vocal não dá. Tipo, eu entendo que eles provavelmente tinham que fazer alguma mudança drástica nesse ponto, porque na minha cabeça realmente eu acho que a voz da Anne, sem alteração nenhuma, soaria bem parecido com a original, mas eles exageraram demais nesse vocoder. Tá muito estranho. Parece... Sabe quando você distorce o áudio de uma música pro sistema de copyright do YouTube não pegar você? É basicamente isso. Então, com um instrumental incrível, mas vocal questionável, vai ficar na C-tier mesmo. Marijuana's a Working Woman, novo single da banda Of Montreal. Eu respeito a tentativa de compor essa track com uma estrutura bem ousada e variada, que fica trocando o ritmo das batidas, o estilo instrumental e performance vocal. Mas seguinte, a estrutura progressiva ainda precisa de, sabe, uma estrutura. Ela precisa ainda de um certo caminho musical para percorrer. Todas essas passagens do single soam tão desconectadas um do outro que parece um mini compilado de demos que eles só colaram um seguido do outro. Não me entenda mal, não é como se essas passagens fossem ruins ou algo assim, elas são agradáveis, mas eu acho que seriam melhores ainda se fossem separadas e se desenvolvessem de acordo com a própria ideia. Então fica na C-tier também. E agora falando de Spitting Off the Edge of the World, o grande single de retorno do Yeah Yeah Yes com a participação especial do Perfume Genius. Bem legal essa mudança estilística deles que se aproxima mais do Dream Pop. A voz da Karen em si encaixou muito bem nessa produção e fica ainda mais forte no refrão. E bem foda também como eles colocam um peso maior na batida, que daí consegue preservar a vibe de rock característica da banda e evita que a música soe vazia ou vaga demais. A única coisa que eu achei broxante foi a participação do Mike. Nesse estilo de música eu consigo imaginar ele fazendo muito, e digo
muito mais do que só isso que o single apresentou. Mas fora isso, é uma música de retorno bem legal e espero que a banda tenha muito mais a oferecer com o tempo. Pode ficar na B tier. Will of the People do Muse. Vamos ver o que a própria banda tem a dizer sobre esse próximo projeto deles. Will of the People é uma história fictícia que se passa em um metaverso fictício, em um planeta fictício, dominado por um estado autoritário fictício, controlado por um algoritmo fictício, manifestado por um centro de dados fictício, controlando um bando fictício, imprimindo a moeda fictícia que controla a população fictícia, ocupando uma cidade fictícia, contendo um apartamento fictício, onde um homem fictício acordou um dia e pensou: foda-se isso. Meu Deus do céu, mas que porra é essa? Um homem acordou e pensou: foda-se isso. Esse homem sou eu enquanto eu lia esse negócio. Mas parabéns, Matt, eu tenho certeza que todos os moleques de 13 anos e o Peter do Ei Nerd devem estar muito molhados depois de ouvir a descrição do Muse verso. E o pior é que eles levantam todo o hype, todo o ânimo, só pra mandar uma música merdinha, que é uma fusão bizonha da Beautiful People do Marilyn Manson com alguma música ruim do Green Day. Eu dou crédito pra eles porque, comparado aos outros singles horríveis que eles lançaram esse ano, realmente esse é o melhor. E só consegue esse status pelo simples fato de que eles copiam na cara dura o som de outras músicas melhores. Mas já que eles querem tanto recriar Blade Runner na forma de música, eis minha conclusão. Esse é um single de qualidade fictícia, com originalidade fictícia, que tenta desesperadamente levantar um hype que a esse ponto é praticamente fictício dentro da própria fanbase, tudo isso por um álbum que eu tenho certeza que os próprios fãs vão desejar que fosse fictício na discografia do Muse. Olha que coincidência, fictício começa com F, que é exatamente onde você vai ficar. Bleed It do Logic. Ok, eu reconheço que esse single não é tão forte quanto os anteriores, mas porra mano, ainda é uma música bem legal. A batida pesada de boom bap tá muito legal e casa muito bem com o sample dos Beastie Boys, e de uma forma geral o flow do Bob também tá apropriado pro estilo que eles escolheram, mas o problema é que essa pegada de hip hop com punk bem old school, por natureza não abre muita brecha pra escrita profunda ou esperta, e por causa disso os versos e o refrão acabam saindo meio vazios comparado com as tracks anteriores, mas ainda é uma música divertida e uma boa homenagem para essa época do hip hop. Então, B tier. Prazer, novo single do Vira Tempo. Mano, que música incrível. Essa música é tipo Cocteau Twins encontra o Postal Service com muito LSD no meio. É uma união muito foda de indie-trônica com dream pop e música psicodélica. A composição desse negócio é linda. Todas as riffs de sintetizador são bem elaboradas para terem aquele ar nostálgico. O baixo nessa track é algo simplesmente ridículo, beirando perfeição. Mas falando em perfeição, a voz do Valada é de fato perfeita. Cara, essa é uma daquelas músicas que a gente fica sem palavra para descrever. Esse é o tipo de coisa que dá esperança pro cenário indie e alternativo do Brasil. E essa foi a primeira música que eu ouvi desses caras. Então, prazer mesmo em conhecê-los, Vira Tempo. Pode ir pra S tier. Nerve Flip do Red Hot Chili Peppers. Esse é um single extra que vem na versão deluxe do último álbum deles. E olha, apesar de ser bem melhor do que a maioria das músicas dentro do Unlimited Love, ainda não é exatamente o que eu espero vindo deles. Tipo, se você trocar os pedais de guitarra para distorção e overdrive, essa música vira literalmente o grunge mais genérico imaginável. E esse não é um som que eu consigo associar a eles. Pra mim, isso tira muita personalidade tão forte que eles já tiveram no passado. Não é exatamente ruim, mas fica muito na sombra das outras músicas que compõem o legado deles. E por isso fica na D tier. Training Montage do The Mountain Goats. Ok, vamos ter que ir um pouco contra a corrente. Como a fanbase deles já apontou, o melhor som do Mountain Goats é quando eles são barulhentos, energéticos e levemente irritados. E isso é demonstrado nesse single, que realmente é bem mais vivo, mais interessante que boa parte dos últimos materiais que eles lançaram. No entanto, pessoal, sinceramente, eu esperava bem mais da escrita do Sr. Darnielle. Não dizendo que ela soa ruim ou algo assim, mas pra mim soa bem previsível dentro do que se espera de indie rock. Tipo, são letras poéticas que contam ideias que já ouvimos 1000 vezes na música popular. Por isso, por mais que eu aprecie o retorno deles ao seu som mais forte, ainda assim não me prendeu, cara. C tier.
Hate to Hold, da Cupcake. Bom, se o Vor faz Miami Bass melhor que os americanos, Cupcake faz funk carioca melhor que os brasileiros. O ritmo sincopado tá extremamente fiel ao do funk nacional, mas acho bem legal como eles misturam melodias de house junto para não soar como um Ctrl+C, Ctrl+V de músicas daqui. E bem importante também a decisão deles de destacarem bastante a Elizabeth no single, não só porque o refrão é incrível, mas também porque os versos dela têm um flow muito bom que combina bastante com a batida. E é óbvio, gente, não é para ser uma música super filosófica e revolucionária. No fim, ainda é só uma música de festa, mas é uma puta música de festa foda. Então, A-tier. Punk Rock Loser, olá novamente Viagra Boys. Esse não é tão forte quanto os anteriores. Eles escolhem uma melodia instrumental mais calma e contida, até com uma pegada de blues, o que a princípio não é uma coisa ruim, mas é foda porque, pra mim pelo menos, uma coisa que sempre tornou o som deles tão único era esse contraste entre os instrumentos agressivos com a performance intencionalmente desanimada e neutra do Sebastian. Quando os instrumentos ficam mais quietos também, eu acho que a melodia em geral acaba ficando mais chatinha e menos marcante. Pelo menos eles compensam sendo consistentes no humor e ironia nas letras que continuam fodas, mas ainda não salva eles de uma C-tier. E fechando a primeira semana temos Viva Las Vengeance, do Panic! At the Disco. Mano, me entristece ver como o Brandon Urie caiu. É desesperador como essa música simplesmente não tem alma, não tem personalidade nenhuma. E fale o que você quiser, mas mesmo os singles do passado, como High Hopes, podiam ser irritantes pra cacete, mas pelo menos tinham algum detalhezinho que prendia elas na cabeça. Viva Las Vengeance não tem nada. É muito triste ver os fãs dele tentando raciocinar, dizendo que ele tá trazendo influências de glam rock. Não, ele não tem nenhuma influência interessante aqui. Isso é o ápice de pop rock genérico. Enfim, cara, eu não sei por mais quantos anos o Brandon quer repetir a ideia de vida em Las Vegas, mas já que aparentemente esse vai ser o tema principal do próximo álbum dele, de novo, quero estar errado, senhoras e senhores e outros, mas prevejo uma flopada nervosa vindo, que já começa com um F-tier para esse single. Então, gente, vou ficando por aqui mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like e compartilhem se vocês quiserem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso sempre ajuda bastante. Se vocês concordaram com a minha opinião ou discordam de alguns dos meus posicionamentos, cara, é só colocar nos comentários. E como sempre, se eu esqueci de algum single que você acha que merece estar aqui na lista, deixa aí também que quem sabe eu fico devendo pra semana que vem. E acho que é isso mesmo, mano. Novo mês, nova tier list e até a próxima, pessoal. Falou!